Existe um instante na vida de cada pessoa em que surge a compreensão verdadeira de que a serenidade não é sinônimo de fragilidade, muito menos de inércia. Não se trata de se afastar da vida ou de abrir mão do próprio poder. Pelo contrário, quando bem compreendida, a calma se revela como um dos estados energéticos mais potentes que podemos experimentar. É o momento em que o nosso mundo interior alcança uma harmonia tão profunda que o exterior começa a se reorganizar ao redor da nossa intenção. É nesse espaço que a criação tem início. Aprender a manter a tranquilidade e permitir que o universo traga o que nos é devido significa deixar de reagir aos acontecimentos para, em vez disso, moldá-los. A calma funciona como um sinal, uma frequência, uma instrução energética que comunica ao universo que confiamos no processo de evolução, que acreditamos na inteligência que rege todas as coisas e que já não tentamos controlar, forçar ou manipular resultados a partir de um lugar de carência ou medo. Estamos, na verdade, nos alinhando com aquilo que já nos pertence energeticamente. Quando incorporamos a serenidade, transmitimos uma mensagem clara: já estou conectado ao resultado. Não estou separado do que desejo. Estou em sintonia com isso. E no instante em que o nosso mundo interior reflete essa coerência, o mundo externo finalmente responde. É aí que a transformação começa, não quando insistimos, mas quando permitimos. Há uma relação poderosa entre o nosso estado emocional e o campo eletromagnético que emitimos para o mundo. Os pensamentos geram sinais elétricos, enquanto as emoções criam campos magnéticos. Juntos, eles formam a frequência que determina o que atraímos e o que repelimos. Quando a mente está dispersa, ansiosa ou tomada pela dúvida, o nosso campo energético se torna incoerente, enviando mensagens confusas para o campo quântico. É como dizer: eu quero isso, mas não acredito que vá acontecer, ou estou tentando criar isso, mas tenho medo de que não venha. Assim, o universo recebe sinais contraditórios. No entanto, quando estamos calmos, centrados e emocionalmente equilibrados, tudo começa a se sincronizar. O cérebro e o coração, os dois osciladores mais poderosos do corpo, passam a se comunicar em harmonia, amplificando nosso sinal para o campo. Em vez de ruído, transmitimos clareza. Em vez de tensão, enviamos alinhamento. Em vez de medo, enviamos confiança. Por isso, a calma não é passiva, mas criativa. Quando o cérebro e o coração entram em coerência, a nossa energia se expande, o campo eletromagnético se fortalece e passamos a influenciar o ambiente ao nosso redor de maneiras invisíveis aos olhos, mas profundamente perceptíveis. A serenidade é o ponto em que a mente deixa de lutar. É o momento em que a urgência se dissolve e a dúvida perde seu espaço. Você para de tentar sobreviver à vida e passa a participar ativamente da sua criação. Pense em quanto da sua energia é desperdiçada quando você está tomado pela pressa. A urgência é uma mensagem que diz: preciso disso agora porque não acredito que virá depois. Ela transmite uma sensação de falta, de medo, de não merecimento. Comunica ao universo que você não está pronto, que não confia e que não está alinhado com aquilo que pede. A calma, por outro lado, é uma declaração de fé. Quando estamos serenos, o corpo entra em equilíbrio fisiológico. Os hormônios do estresse diminuem, as áreas cerebrais ligadas à sobrevivência se acalmam, a criatividade floresce e a percepção se expande. Você deixa de focar apenas no problema e passa a enxergar soluções que antes estavam ocultas. A tranquilidade não é apenas uma preferência emocional, mas uma vantagem biológica. Ela altera nossa química, que modifica a nossa energia, que por sua vez transforma a nossa realidade. É por isso que a calma é a porta de entrada para o recebimento. No instante em que soltamos a tensão, paramos de forçar resultados e deixamos de ensaiar mentalmente cenários baseados no medo, o universo finalmente pode entregar o que sempre esteve tentando nos alcançar. Imagine segurar algo com força na mão, os dedos cerrados, os músculos contraídos, a energia retraída. Nada pode ser colocado nessa mão enquanto ela estiver fechada. Mas, no momento em que relaxamos e abrimos a palma, criamos espaço para que algo novo seja depositado ali. Essa é a verdade energética da serenidade. Entregar-se não significa perder o controle, mas sim liberar a resistência. É criar espaço para que o novo chegue. Quando abandonamos a urgência e a dúvida, criamos um vácuo que o universo preenche naturalmente com possibilidades.
Por isso, as pessoas calmas parecem manifestar as coisas com facilidade, não é sorte, nem coincidência. Elas simplesmente não bloqueiam o fluxo com nervosismo, medo ou excesso de pensamento. Estão abertas, alinhadas e confiantes o suficiente para receber o que já está a caminho. A calma nos transporta para uma nova dimensão de consciência. Começamos a perceber que a vida não está acontecendo contra nós, mas respondendo a nós. Deixamos de reagir a partir de padrões emocionais antigos e passamos a responder a partir de um lugar de criação consciente. Paramos de perseguir e começamos a atrair. Paramos de duvidar e começamos a permitir. O universo inteiro é construído sobre frequências, e a serenidade é uma das mais elevadas. É a frequência do alinhamento, da receptividade, do saber profundo de que somos guiados, amparados e profundamente conectados ao que merecemos. Quando estamos calmos, acessamos uma inteligência criativa. Sentimos a diferença entre agir por fé e agir por clareza. Passamos a notar os sinais sutis, as sincronicidades, os toques intuitivos, as ideias que surgem do nada. Esses sinais permanecem invisíveis quando estamos estressados, mas se tornam óbvios no momento em que relaxamos. A calma é a porta de entrada para a intuição. Quando o sistema nervoso está equilibrado, o estado emocional estável e a mente tranquila o suficiente para ouvir em vez de reagir, nos tornamos receptores de uma orientação superior. Começamos a viver a partir de um estado de fluidez, em vez de atrito. Passamos a sentir o que é certo para nós sem precisar analisar demais. Confiamos nos impulsos que vêm do nosso eu mais elevado, em vez de nos deixarmos levar pelos medos do passado. Essa é a quietude emocional, o espaço onde a sabedoria emerge. Muitas pessoas confundem calma com inação. Pensam que sereno significa indiferente, que a tranquilidade é sinônimo de não se importar com os desejos ou de abrir mão dos sonhos. Mas a calma é exatamente o oposto. Ela é o reconhecimento de que os nossos desejos já existem no campo quântico. Não estão à nossa frente, nem separados de nós. Estão apenas esperando que alcancemos o estado de ser necessário para recebê-los. Não conquistamos o que queremos porque forçamos sua existência, mas porque nos tornamos a pessoa alinhada com aquilo. A serenidade é a assinatura emocional de quem já está conectado ao resultado. Não precisamos implorar ao universo, nem provar que somos dignos. Basta nos sintonizarmos com a frequência certa e permitir que a vida se encarregue do resto. Começa. E é nesse espaço que a vida se reorganiza ao seu redor, não porque você a empurrou, mas porque permitiu que ela se revelasse. A confiança não é a ausência de dúvida, mas a decisão de não deixar que a dúvida dite suas ações. Quando você solta o controle, não está abandonando seus sonhos, está reconhecendo que eles já existem em um plano maior, esperando apenas o momento certo para se manifestar. O universo não opera em linha reta, ele se move em espirais, em sincronicidades, em conexões que só se tornam visíveis quando você está em um estado de abertura. Forçar é como tentar segurar a água nas mãos, quanto mais você aperta, mais ela escapa. Já a entrega é como flutuar em um rio. Você não precisa nadar contra a corrente, basta confiar que ela o levará ao lugar certo. Quando você para de lutar, sua energia se expande, sua percepção se aguça e, de repente, as soluções que antes pareciam impossíveis começam a surgir naturalmente. Não porque você as criou, mas porque finalmente se tornou capaz de enxergá-las. A resistência é o que mantém você preso ao passado. Cada vez que você se agarra a um resultado específico, está dizendo ao universo, eu não confio que você sabe o que é melhor para mim. Mas a vida não responde a ordens, ela responde a convites. Quando você se abre, está convidando o fluxo a entrar. Quando você relaxa, está sinalizando que está pronto para receber. E aqui está o paradoxo, quanto menos você se esforça para que algo aconteça, mais rápido ele chega. Não porque o esforço seja desnecessário, mas porque o esforço certo vem de um lugar de alinhamento, não de desespero. Quando você age a partir da calma, suas ações são precisas, suas decisões são claras e suas escolhas refletem quem você realmente é, não quem o medo diz que você deveria ser. A entrega não é passividade, é inteligência emocional. É a compreensão de que você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros.
Você não é o único responsável por fazer as coisas acontecerem, você é apenas o canal por onde elas fluem. Quando você se permite ser esse canal, a vida se encarrega do resto. E o mais fascinante é que, nesse estado, até os obstáculos se transformam em oportunidades. O que antes parecia um bloqueio se revela como um redirecionamento. O que parecia um atraso se mostra como uma preparação. Porque, no fundo, a vida não está contra você, ela está conspirando a seu favor, mesmo quando você não consegue ver. O segredo não é ter todas as respostas, mas confiar que as respostas virão no momento certo. Não é controlar cada detalhe, mas permitir que a inteligência maior do universo guie seus passos. Quando você solta, não está perdendo o controle, está ganhando acesso a uma sabedoria que vai muito além da sua mente. E é assim que a magia acontece, não quando você força, mas quando você permite. Não quando você luta, mas quando você confia. Não quando você se agarra, mas quando você se entrega. Porque, no final das contas, o que você busca já está a caminho, e a única coisa que o separa disso é a sua disposição de relaxar e deixar que chegue. Campo eletromagnético do coração se expande, criando uma assinatura energética que ressoa com clareza e força. Essa coerência não apenas afeta seu próprio corpo, ela se propaga, interagindo com o campo ao seu redor e atraindo experiências que vibram na mesma frequência. Quando você está em calma, não está apenas se sentindo melhor. Está literalmente reorganizando a forma como o universo responde a você. Pense nisso como sintonizar um rádio. Se o aparelho estiver cheio de estática, você não consegue captar a estação certa, por mais que gire o dial. Mas quando a frequência se alinha, a música surge com nitidez, sem esforço. O mesmo acontece com a vida. A estática emocional, o medo, a ansiedade, a necessidade de controlar, distorce o sinal que você emite. Mas quando você entra em coerência, quando seu coração, mente e corpo estão em harmonia, o universo começa a transmitir de volta exatamente o que você precisa. E não se trata de uma metáfora poética. Estudos mostram que o campo eletromagnético do coração pode ser detectado por outras pessoas a até 3 metros de distância. Isso significa que, quando você está em calma, não está apenas influenciando sua própria realidade, está afetando o ambiente ao seu redor. As pessoas ao seu lado sentem essa energia. Elas respondem a ela. Uma conversa flui com mais facilidade. Uma oportunidade se apresenta sem que você precise forçar. Um problema que parecia insolúvel de repente encontra solução. Tudo porque você parou de lutar contra a corrente e passou a se mover com ela. Mas como chegar a esse estado de calma profunda? Não é algo que se conquista com força de vontade ou com a repetição de mantras vazios. A verdadeira calma nasce da confiança, da certeza de que, mesmo quando as coisas não fazem sentido, existe um fluxo maior guiando você. É como aprender a flutuar na água. No começo, você se debate, tenta se segurar em algo, tem medo de afundar. Mas quando relaxa e confia na capacidade da água de sustentá-lo, descobre que não precisa fazer nada. A flutuação acontece naturalmente. O mesmo vale para a vida. Você não precisa controlar cada detalhe, microgerenciar cada passo ou se desesperar quando as coisas não saem como planejou. Basta se alinhar com o ritmo natural das coisas. Quando você faz isso, percebe que a calma não é um estado passageiro, é uma forma de estar no mundo. É a capacidade de observar o caos sem ser arrastado por ele, de sentir a incerteza sem se deixar paralisar, de confiar que, mesmo quando não vê o caminho, ele está lá. E aqui está o segredo que poucos entendem: a calma não é a ausência de desafios. É a presença de uma força interior que permite que você os enfrente sem perder o centro. Quando você está em calma, não evita os obstáculos, você os atravessa com mais clareza. Não foge das emoções difíceis, você as sente sem se identificar com elas. Não resiste ao desconhecido, você o abraça como parte do processo. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir vem do medo, da urgência, da sensação de que você precisa fazer algo agora para evitar um desastre. Responder vem da calma, da confiança de que há tempo, de que as coisas se desenrolarão no momento certo. Quando você reage, age a partir de um lugar de escassez.
Quando responde, age a partir de um lugar de abundância. E a abundância não é apenas sobre dinheiro ou sucesso material. É sobre a abundância de possibilidades, de conexões, de soluções que surgem quando você para de forçar e começa a permitir. É sobre a abundância de paz que preenche os espaços antes ocupados pela ansiedade. É sobre a abundância de clareza que aparece quando você silencia o ruído interno e escuta a voz da intuição. Quando você se torna um imã para o que deseja, não é porque está fazendo mais, mas porque está sendo mais presente, mais aberto, mais alinhado. E nesse alinhamento, você descobre que o universo não é algo separado de você, é uma extensão da sua própria energia. O que você emite, ele reflete. O que você vibra, ele amplifica. Então, da próxima vez que sentir a tentação de forçar, de se agarrar, de lutar contra o fluxo, lembre-se, a água não precisa empurrar as pedras para moldar o cânion. Ela simplesmente segue seu curso, paciente e persistente, até que a paisagem se transforme. Você também pode fazer isso. Basta soltar, confiar e deixar que a vida o leve exatamente para onde você sempre foi destinado a estar. Simplesmente os convida a acontecer. Eles chegam não porque você os busca, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que os atrai, não por esforço, mas por ressonância. Sua calma não é a ausência de movimento, mas a presença de um ritmo interno que pulsa em harmonia com o todo. É como um diapasão que, ao vibrar na frequência certa, faz com que tudo ao redor comece a ressoar na mesma nota. Você não precisa correr atrás do que deseja, basta afinar sua energia para que o desejado seja traído até você, como um eco que encontra sua origem. A calma não é passividade. É uma força silenciosa, uma inteligência que opera além da mente analítica. Quando você está calmo, não está apenas relaxado, está em estado de prontidão criativa. Seu corpo se torna um instrumento sintonizado, capaz de captar sinais sutis que a agitação cotidiana encobre. As oportunidades não batem à sua porta quando você está distraído, ansioso ou em modo de sobrevivência. Elas deslizam para dentro quando você está presente, aberto, receptivo. É como se o universo tivesse uma linguagem própria, e a calma fosse o dialeto que ele entende. Pense na sua energia como um farol. Quando a luz está fraca e tremeluzente, os navios passam ao largo, sem perceber o caminho seguro. Mas quando o farol emite um brilho constante e claro, os navios se aproximam naturalmente, guiados pela sua luminosidade. Sua calma é esse farol. Ela não grita para chamar atenção, ela simplesmente brilha, e o que é seu é atraído por essa luz. Não há necessidade de convencer, persuadir ou forçar. A vida responde à clareza do seu sinal. E aqui está o segredo: a calma não é algo que você alcança de uma vez por todas. É um retorno constante, um reajuste contínuo. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas ser consistente. Cada vez que você escolhe respirar fundo em vez de reagir, cada vez que decide observar em vez de julgar, cada vez que solta o controle em vez de se agarrar ao medo, você reforça essa frequência. Com o tempo, a calma deixa de ser um estado passageiro e se torna a sua natureza. Você não precisa mais se lembrar de ser calmo, você simplesmente é. Nesse espaço, as coisas acontecem sem esforço. Não porque o universo tenha se tornado mais generoso, mas porque você se tornou mais permeável. Sua energia não oferece resistência, não cria atrito. Ela flui, e o que flui ao seu redor começa a fluir também. As pessoas certas aparecem no momento certo. As portas se abrem quando você menos espera. As soluções surgem não porque você as procurou desesperadamente, mas porque você estava pronto para recebê-las. A calma é a chave que destranca a porta entre o que você deseja e o que você experimenta. Não é uma técnica, não é um truque, não é algo que você faz, é algo que você se torna. Quando você habita esse estado, não há mais separação entre você e o que deseja. Há apenas uma ressonância, uma dança silenciosa entre sua energia e a energia do mundo. E nessa dança, os milagres não são exceções, são a regra. Eles deixam de ser eventos raros e se tornam a textura da sua realidade. Então, não espere pela calma como se fosse um prêmio a ser conquistado. Ela já está dentro de você,
como um rio que corre sob a superfície da agitação. Sua tarefa não é criá-la, mas remover os obstáculos que a encobrem. Cada respiração consciente, cada momento de presença, cada escolha de soltar em vez de segurar é um passo em direção a ela. E à medida que você se aproxima, descobre que a calma não é o fim do caminho, é o próprio caminho. Quando você se torna calma, o universo não tem escolha senão responder. Não porque ele obedece a ordens, mas porque reconhece uma frequência que já é sua. Você não está pedindo nada, está simplesmente lembrando ao mundo o que ele já sabe. E nesse reconhecimento mútuo, tudo se alinha. As peças se encaixam. O invisível se torna visível. O impossível se torna inevitável. Não é sorte. Não é coincidência. É coerência. É você, finalmente, em casa. E é assim que as coisas certas começam a gravitar em sua direção, não por força, mas por afinidade. Não é que o mundo se curve à sua vontade, é que você, ao se alinhar com o que é verdadeiro, se torna um ímã para o que já vibra na mesma sintonia. As pessoas não são atraídas por quem grita mais alto, mas por quem ecoa com mais clareza. Os acontecimentos não se dobram à sua pressa, mas fluem ao seu encontro quando você deixa de nadar contra a corrente. Não é magia, é ressonância. Você não precisa correr atrás, basta deixar de fugir do que já é seu. E quando isso acontece, não há esforço, apenas reconhecimento. Como um rio que encontra seu leito, como uma nota musical que encontra sua harmonia. Não é sobre conquistar, é sobre permitir que o que sempre esteve lá finalmente se revele. Você não cria atração, você remove as barreiras que a impediam de existir.